Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Começando mais um bate-papo importantíssimo aqui no YouTube do Banco Safra. Agora a pauta é o nosso relatório mensal, o Safra Report. Você sabe, todos os meses os nossos especialistas debatem sobre o conteúdo deste relatório para que você fique atualizado sobre tudo que há de importante na macroeconomia e também nos investimentos. A partir deste mês, nós vamos contar com a presença do nosso diretor de Estratégia Econômica e de Relações com o Mercado, Joaquim Levy. Levy, mais uma vez, seja muito bem-vindo a esse estúdio. Obrigado, alegria estar aqui. Maravilha, a gente tem muito papo para bater. E também teremos um especialista para falar sobre cenário para alocações. Quem participa com a gente hoje é o Rodrigo Santin, estrategista de investimentos do Banco Safra. Santin, bem-vindo. Obrigado. Olá, pessoal. Maravilha. Levy, gostaria de começar com você, a gente começar no cenário internacional. Panorama bastante importante ali das principais economias do mundo. A gente pode começar pela China, Europa, vir para os Estados Unidos, conforme a gente conversa todos os meses. Fique à vontade, Levy. Eu acho que continua tendo uma evolução interessante da economia mundial. Uma característica até que chamou a atenção foi durante a reunião do FMI. Começou muito negativa, também um pouquinho na sombra dos problemas bancários nos Estados Unidos e na própria Europa, onde a gente viu o grande banco suíço literalmente desaparecendo, né? Valor zero de repente. Mas ao final das conversas, apesar de todos os desafios que evidentemente os países mais pobres estão passando hoje, com problema de endividamento e tal, as pessoas saíram de lá mais otimistas um pouquinho, tá? Eu acho que parte disso se explica pelos Estados Unidos. Apesar das preocupações com o sistema bancário, que são legítimas e razoavelmente grandes, você tem uma economia que continua desempenhando bem, sem exageros e convergir na direção que o Banco Central quer. Inclusive, as últimas notícias até são de um pequeno aumento do desemprego. Nada que vá criar um grande mal-estar, mas que se soma uma série de outras evidências de como que o mercado de trabalho está se acomodando. O mercado de comida ou de bens duráveis, etc., tudo isso os preços já vêm caindo, aliás, lá e aqui. Mas sempre essa preocupação com os salários. E a gente já vinha vendo os salários diminuindo. A gente tem visto também outras indicações de mercado de trabalho menos forte, que por exemplo, assim, o número de pessoas que pedem demissão. Se pede demissão, você acha que você vai arrumar um trabalho fácil logo depois. Esse número já desceu bastante. Ainda não chegou aos níveis pré-pandemia, mas é uma indicação de confiança no mercado que mostra que o mercado está se acomodando. Há uma série de outros indicadores, a gente já teve várias oportunidades de conversar, de que a gente tem confiança de que não só está havendo essa transformação, mas também a própria tecnologia está ajudando. As firmas estão se adaptando, estão adotando tecnologias menos intensivas de mão de obra. E teve uma outra notícia que a gente dizia que era um trigger, uma coisa que era essencial para o mercado voltar a funcionar, mas politicamente a gente achava que ia acontecer um pouco mais tarde. Só que de uma maneira assim, muito discreta, ela já começou a acontecer, que é o quê? O aumento da imigração. A imigração nos Estados Unidos voltou a níveis, vamos dizer assim, pré-pandemia, até meio pré-Trump. Um aumento muito grande. E isso se reflete na força de trabalho. Quando você vê o aumento da força de trabalho, você teve um aumento de quase 2 milhões de pessoas nos últimos 3 meses, só no começo desse ano. 2022 já teve um aumento relativamente importante. Agora, o que chama atenção é que desse aumento, quase metade se deve a imigrantes que estão começando a poder participar da força de trabalho, querendo trabalhar, estando disponíveis. O número de imigrantes em idade de trabalho também voltou a crescer. Isso é uma boa notícia para os Estados Unidos. E é uma notícia muito importante para a inflação, porque muito daquele aumento salarial acontecia simplesmente porque os salários, as posições de salários mais baixos não conseguiam ser preenchidas. Então, na média, os salários subiam, só o pessoal mais de 5 mil. Agora você vai ter mais gente nessas áreas ajudando. Então, essa combinação
junto com alguns outros fatores, inclusive, como eu te falei, a queda dos preços de petróleo, preços de alimentos, preços industriais, o preço do frete deu uma despencada, que esse sim, praticamente já voltou ao que era pré-pandemia. O número de containers chegando nos Estados Unidos também caiu, por isso até que o frete caiu. Tudo isso indica o quê? Uma economia que está sem pressão de demanda. Tá? Teve até no comecinho do ano, a gente comentou, quando alguns estados cortaram imposto, você vê que teve um aumentozinho de demanda. Mas, interessantemente, esse aumento de demanda foi atendido com uma redução de estoques. E ele também foi muito concentrado em compra de automóvel. O cara ganhou um cheque ali um pouquinho maior, começo de ano foi comprando um automóvel. Então, tudo isso mostra uma economia caminhando para uma diminuição da pressão da inflação, na direção de uma inflação, não de 2% por enquanto, mas algo muito próximo de 3,5%, 3%, tá certo? E por isso que o Banco Central disse que no momento ele deu o último aumentozinho e agora vai ficar olhando para ver se vai ser preciso fazer mais alguma coisa ou não, mas toda indicação é de que não. E isso ajuda também os bancos. Porque o maior problema dos bancos nos Estados Unidos hoje é assim, eles aumentaram muito os depósitos. Quando eles aumentaram os depósitos, principalmente nos bancos menores, o CFO, o responsável pelo banco, fez a coisa que parecia certa no momento. Ele comprou um papel sem risco, líquido, mas com problema. Um papel um pouquinho mais longo que pagava uma taxa de juros fixa. Então ele comprou títulos do governo. Maravilhoso. Cara prudente. Só que como a taxa de juros subiu muito rápido, aquele título, na verdade, perdeu valor. Sim. E, ao mesmo tempo, o depositante dele, que estava acostumado a não ganhar nada nos últimos 8, 10 anos, começou a ver o vizinho que ganhava 4%, um tal do Money Market Fund. Assim, Selicou, compreende? Os Estados Unidos, Selicou. E aí está uma confusão nos bancos menores, porque esses bancos que têm no ativo papéis que não sobem com a Selic, são papéis de pré, né, taxa fixa, eles estão com dificuldade de remunerar os bancos, os clientes. O problema é o seguinte, se houver uma perda de confiança, e a gente tem visto vários bancos médios tendo corridas, perdendo valor, etc., os Estados Unidos vai ter que encontrar provavelmente um sistema de garantia dos depósitos muito mais robusto que ele tem agora. Por quê? Porque a questão de você conseguir fazer os bancos grandes comprar os pequenos não vai dar certo. Ao contrário da Europa, ao contrário de alguns outros lugares em que você às vezes tem um banco universal que atende tanto cliente pequeno quanto grande, nos Estados Unidos não é assim. O banco grande, essencialmente, ele ganha dinheiro fazendo aquisições, é um banco de capital, né? Um investment bank no fundo, que também faz gestão de fundo. Mas qual é a característica? Esse banco tem uma taxa de lucro, uma lucratividade muito maior do que o banquinho pequenininho. Uma das razões porque na Europa os bancos não dão lucro é que o banco tenta atender todo mundo. Lá nos Estados Unidos há essa divisão. Você tem um banco grande, lá o Morgan e tal, eles são super lucrativos, só fazem coisa grande. E você tem a opção de bancos locais, eles chamam às vezes de community banks, tem crédito cooperativo, etc., que tem margens muito menores, tem uma estrutura com funcionários que ganham pouco e tal, e que faz aquele feijão com arroz, o empréstimo ali na região, para o automóvel. Mudar essa estrutura terá implicações muito fortes. E não necessariamente os próprios bancos grandes vão querer entrar nessa, tá? Porque o acionista do banco grande não vai gostar muito. Então, nos Estados Unidos, há essa questão. Essa questão acelera a desaceleração da economia, ou aumenta a desaceleração da economia, porque significa que os bancos estão sendo mais cautelosos nos seus empréstimos, tá certo? Mas isso, na verdade, auxilia a política monetária e justifica o Banco Central não continuar aumentando os juros. Será que ele vai começar a baixar os juros rápidos? Tem muita gente no mercado que acredita que há 3 meses ele vai começar a baixar os juros, que no final do ano ele já vai ter tirado meio ponto dos juros. Poxa. Talvez sim, talvez não. A nós parece um pouquinho precipitado. Mas se realmente, isso que eu te falei dos bancos, se mostrar mais grave do que se imaginou, talvez ele até chegue a fazer alguma coisa assim. Então, nos Estados Unidos, a gente vê essa situação. Taxa de juros
relativamente alta, mas não como disparando, como estava sendo visto, mas historicamente no nível que a gente não vê há mais de 20 anos. A gente vê uma economia desacelerando, mas sem nenhum sinal de catástrofe à frente, e um mercado de trabalho que vai se acomodando tanto pela volta da imigração quanto pelo ajuste das próprias companhias. Como a gente já comentou outras vezes, nos Estados Unidos as companhias e a própria economia se ajustam relativamente rápido. Poxa, mas então por que o dólar está fraco tão bem nos Estados Unidos, né? Existe uma coisa que chama aquele paridade de compra, poder de compra. Então, quando a taxa de juros de um país diminui, e se outra região está aumentando a taxa de juros, e na semana agora, em maio, o ECB já aumentou a taxa de juros mais um pouquinho e tem ainda a intenção de aumentar mais um pouco, até chegar perto de 4, você cria uma diferença, tá certo, de expectativas e tal, que tem levado, por exemplo, o euro a se fortalecer em relação ao dólar. Na hora que o dólar diz, vou parar de aumentar, e os outros continuam, você tem esse reequilíbrio. Esse reequilíbrio está no tamanho certo, é exagerado, pode se discutir, tá certo? Ele me parece bastante forte. Até porque a Europa continua numa situação, vamos dizer, um pouco precária. A guerra, que aumentou o preço de várias coisas, tem levado a um aumento de gasto muito grande, gasto público muito grande, tá certo? Aumentou algo como, do pré-pandemia para agora, tem aumentado algo como uns 20%, tá, de gasto. Vai ter um pedacinho que é inflação e tal, hoje está um pouquinho menor que 2020, sim, mas continua alto e continua crescendo um pouquinho, tá? Isso tem se traduzido num nível de emprego historicamente recorde, tá certo? E numa atividade que vai se mantendo relativamente forte. Mas a gente pergunta por quanto tempo os governos podem continuar gastando como estão gastando, especialmente se a inflação, pela força da política monetária, está começando a apertar, mesmo que não muito, a inflação diminuindo e o governo gastando, a dívida começa a subir mais rápido, né? A gente já viu isso aqui no Brasil. Enquanto a inflação ajudava, a dívida, né, 2021, 2022, a dívida se comporta muito bem. Agora, a inflação caindo, o trabalho é muito maior. Então, assim, a Europa tem os seus desafios, a política monetária tem procurado dar uma consistência. Então, essa relação política fiscal monetária, eu acho que ela não está num grande desequilíbrio, mas pode vir amanhã também levar, vamos dizer assim, a um enfraquecimento um pouquinho do euro. Então, eu diria que essa apreciação do euro em relação ao dólar é um pouco, como aí o pessoal do Santos diria, um pouquinho tático. Só para acabar aqui o mundo, eu acho que em relação à China, tem evoluído um pouco, como a gente falou, quer dizer, a abertura do lockdown se deu sem surpresas, né? Todo mundo viajou, visitou a vovó e não aconteceu nada. Aí o pessoal relaxou, está contente. A única coisa é que eles, obviamente, não estão gastando tanto em bens, eles estão gastando em serviços, turismo. Nos últimos feriados tem gente viajando para tudo quanto é lado. Ainda não estão viajando, está represado, ainda não estão tanto viajando para o resto do mundo, mas daqui a pouco até em Foz do Iguaçu você vai estar começando a ver uma opção de chineses de volta, tá certo? Então, eu acho que lá na China está evoluindo. Agora, aquilo que a gente discutiu das outras vezes, de que, no geral, no mais estrutural, está um pouco lento, isso continua. Então, a gente vê uma recuperação pela abertura, mas a gente não vê um crescimento muito forte para frente, a não ser através de gastos públicos, inclusive gastos militares. Esse conjunto para o Brasil continua sendo muito favorável, tá certo? Como foi favorável em 2020, 2021, tá certo? A gente teve, inclusive, safras recordes, agora tem tido um pouco de queda de preço da soja, mas é uma coisa um pouco conjuntural, porque acabou saindo tudo ao mesmo tempo, tá certo? Os preços de petróleo estão relativamente bons para a nossa exportação, mas não pressionam a inflação. Até adiantando um pouquinho do que a gente vai falar depois, hoje o preço interno está até um pouquinho mais alto que o preço externo, tá certo? Enfim, então isso ajuda, inclusive até ajuda ao câmbio brasileiro. Tanto que você vê que tem tudo acontecido isso, e o câmbio está em 5 até um pouquinho abaixo de 5. Então é isso. O mundo está com desafios, mas a gente está confiante que nos Estados Unidos as coisas continuam avançando,
tá? Isso aí vai ter implicações em termos de alocação, quais os papéis que têm mais robustez. A inflação não vai cair talvez tão rápido como algumas pessoas pensam, porque provavelmente ela não vai voltar ao nível que ela era antes, mas também ela não está fora do controle e o Banco Central americano tem mostrado uma certa flexibilidade, tanto que ao contrário do nosso, ele quer convergência para a meta em 2025, não está falando de convergência para 2024, tá? O nosso é até mais ambicioso. Enfim, um cenário que continua favorável ao Brasil e abrindo muitas oportunidades, né? Tem um probleminha de timing, né? A gente vê a economia está se adaptando, mas a Bolsa Americana tem dado alguns ralis, mas não sei quão confiante você está em Bolsa Americana. A inflação, talvez com o riscozinho de acabar um pouquinho mais alta do que talvez o mercado até pense hoje em dia, e uma perspectiva de taxa de juros relativamente estável daqui para frente. Não sei como é que isso, né? O que isso quer dizer para quem agora tem que decidir onde botar o dinheiro. É a vez do Santinho, né? Santinho, dado esse desenho todo do Levi, muito bem desenhado, inclusive, Levi, sobre China, Europa, Estados Unidos, daqui a pouquinho a gente vai falar de Brasil também, como que ficam as alocações internacionais? Vamos lá. Esse é um cenário que é desafiador para investimento, mas tendo o cenário muito bem mapeado, a gente consegue mapear os desafios, os riscos e montar um portfólio bem diversificado que vai buscar para o investidor ter um retorno consistente olhando o horizonte de 1, 2, 3 anos. E como é que a gente tem feito isso hoje? Na parte de renda fixa, a gente está defensivo. Defensivo no sentido que a gente está preferindo papéis investment grade, grau de investimento. Tem que ter o risco de crédito muito bom, né? Então, são papéis de boas empresas internacionais, de bons bancos, grandes, sólidos e com um prazo para o vencimento relativamente curto, quando a gente pensa no ambiente lá de fora, né? Que lá a gente consegue alongar a dívida bastante, né? Mas a gente está preferindo alocar ali entre 3 e 5 anos aproximadamente. A gente está totalmente fora de títulos high yield, aqueles títulos de empresas que não têm grau de investimento. Ali a gente tem um pouco mais de receio, um pouco mais de medo. Primeiro, porque as taxas a gente entende que não estão remunerando suficientemente bem o risco de crédito. E em segundo, com esse ambiente macroeconômico mais desafiador, né, e com os juros mais altos, as empresas, num segundo momento, nos próximos 12, 24 meses, vão ter que renovar as dívidas em taxas mais altas. Então, essas empresas que não têm grau de investimento e que são mais alavancadas, vão ter que renovar a dívida em taxas maiores. Então, elas vão ter um desafio maior do ponto de vista financeiro, além do ponto de vista operacional com a atividade desacelerando. Então, a gente prefere estar alocado em boas empresas. E duration ali, vencimento, entre 3 e 5 anos aproximadamente. Na parte de renda variável, a gente também está defensivo, mas isso não quer dizer zera tudo e fica em CD. Tem coisa boa para fazer, né? Até quando a gente vê o movimento de mercado dos últimos 2 meses, pega ali março e abril, o que a gente viu muito claramente foi que as ações de qualidade, elas performaram bem. Então a gente pega as ações de tecnologia, você pega ali o S&P, que é um índice mais robusto, performou bem. Agora a gente pega as small caps nos Estados Unidos, performaram mal, as ações caíram, né? Então a gente prefere estar alocado, né, em S&P, em ações de boa qualidade, gestores que vão fazer uma seleção de ações muito bem feita, mais ou menos nessa linha. O grosso da alocação de renda variável em ações americanas de alta qualidade. Mas além disso, o que a gente gosta também, mais para diversificar um pouco o portfólio, fugindo um pouco dos Estados Unidos e também se beneficiando de uma eventual depreciação do dólar, é alocar um pouco em ações de outros países. Então a gente gosta um pouco também de ações europeias que estão conseguindo se beneficiar muito, por incrível que pareça, da reabertura da China. As ações europeias estão se beneficiando mais do que as ações chinesas da própria reabertura. Quando a gente olha para a Bolsa Europeia, boa parte do resultado do índice, pega o Eurostoxx, vem de empresas de consumo que vendem muito para a China.
Então a China está reabrindo, está indo bem e quem está se beneficiando muito são as empresas europeias. Estavam muito descontadas lá atrás. Estavam muito descontadas lá São atrás. as partes de luxo, né? Exato. É Louis Vuitton e todo o time ali. Então a gente tem uma parcelinha ali de ações europeias, né, conseguindo se beneficiar desse cenário bom, e são ações em euro, né, então se o dólar cair mais um pouquinho, escorregar mais um pouquinho, a gente se beneficia também. Um pouquinho de ações emergentes, aí para pegar a China na veia mesmo, né, China é mais ou menos metade do índice de ações emergentes, e um pouquinho também de ações japonesas. Né. Japão ali, acho que é a parcela mais pequenininha ali da parte de renda variável. Olhando para frente, os próximos 2 meses, a gente não tem, em geral, discutido no comitê de investimentos reduzir adicionalmente a parcela de bolsa. A gente tem discutido que ponto a gente compra mais. Né? A gente já está bem defensivo. Então o debate está em que nível de preço a gente adiciona um pouco mais de renda variável. Então o movimento está não de tirar risco, a gente já tirou bastante risco, a gente já está bem defensivo. Olhando para frente, a discussão está em que ponto, que preço, que cenário que a gente adiciona a posição. Vou fazer uma pergunta Por aqui. favor. Uma provocação quase. Eu falei assim, olha, a inflação nos Estados Unidos está caminhando numa boa direção, mas não é evidente que ela necessariamente vá para 2%. Lá nos Estados Unidos também tem, não tem a mesma proeminência que aqui, mas também tem papéis indexados ao dólar, né? No médio prazo, 5 anos, talvez um pouquinho mais, mas na casa de 5 anos. E essa é uma perspectiva interessante, você ter alguma coisa no papel indexado à inflação, na medida em que talvez a inflação seja um pouquinho mais alta do que algumas pessoas estão pensando? Sim, super pertinente a tua provocação. A gente gosta de títulos indexados à inflação lá nos Estados Unidos. A TIPS, a nossa NTNB aqui, o nosso Tesouro Inflação, né, nos Estados Unidos a gente gosta também, pode ser ali entre 5 e 10 anos. Ali dá para ter um pouquinho mais longo, dá para ter ali entre 5 e 10 anos. Agora, desde que começou a crise bancária, a remuneração desse papel caiu um pouquinho, mas ainda é relativamente atraente, né? Você está falando taxa de juros reais, assim, inflação mais 1,20, 1,10, por aí, né? Exato. É uma baita taxa para os Estados Unidos, né? Sim. Claro. É uma taxa que, se pegar nos últimos 10 anos, não aconteceu. Tem que voltar bem lá para trás para conseguir ver essa taxa no histórico, né? Perfeito. Levi, vamos falar de Brasil, então? Vamos. Bom, no Brasil, as discussões são várias pautas muito quentes aí. A gente tem política monetária, teve a super quarta ontem, inclusive, tem discussão sobre arcabouço fiscal, enfim. Como que você tem analisado a economia doméstica? O que você destaca para a gente? Olha, eu diria o seguinte, existem alguns riscos, existem principalmente alguns desafios. Tá. A verdade é que, apesar de toda a confusão de inflação e outros ruídos, a gente começou o ano, no ano passado, um pouco legado, vamos chamar assim, do ano passado, foi uma situação em que você teve uma opção de novas despesas, tá certo? Ao mesmo tempo que você vinha tendo uma compressão de outras despesas que eram meio insustentáveis. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é o seguinte, houve um aumento do Auxílio Brasil. O benefício era de R$300, até por aí, virou 600 com mais um plus, tá certo? E expandiu o número de famílias, quase que aumentou 40% o número de famílias. Isso significou que a decisão que foi tomada lá o ano passado deixa um impacto fiscal de 100 bilhões de reais, até um pouquinho mais, para sempre. Tá certo? É muito bom porque são as famílias mais pobres que passam a ter um outro padrão de renda, de possibilidades. Eu acho que se você juntar isso com educação e tal, realmente em 5 ou 10 anos você pode estar colhendo resultados muito interessantes em termos de Brasil, melhor de capital humano, etc. Mas para chegar ali, você tem que descobrir como que você vai financiar isso. Houve também outros aumentos, as despesas de emendas, né? As emendas aumentaram enormemente. Era do tempo lá, 20 anos atrás, quando a coisa ficava feia, você contingenciava, deixava lá as emendas do Congresso um pouquinho no pão e água, né? Sim. Agora não, as emendas são obrigatórias e são muito significativas, tá? Então você também tem que arrumar para pagar isso.
Além do que, tinha outras coisas que até tinham sido um pouquinho deslocadas pelas emendas que você tem que olhar. Então, bolsas que não eram atualizadas há 5, 6, 7 anos, e aí você teve uma inflação de 35% no período, e aí o que você faz? O próprio funcionalismo público, né, que passou durante vários anos, alguns anos, não vários, alguns anos sem aumento nominal, e agora deu lá 5%, na verdade acabou virando 9% de aumento. Então isso significa o seguinte, a conta a pagar aumentou perto de 150 bilhões e não tem muito a ver com o atual governo. E também a expectativa de que o atual governo fosse cortar essas despesas assim, de maneira draconiana, não faz muito sentido. Não foi ele que criou, para algum certo limite para alguns das pessoas que até apoiam, né, transferência, etc. e tal. Teve o piso dos auxiliares da saúde, pessoal de saúde também. O Congresso que decidiu, está decidido, o governo tem que se virar. É nesse o sentido todo o esforço do governo atualmente. No curto prazo, o que você tem que fazer? Vai ter que aumentar a receita, que é o que o ministro da Fazenda está fazendo. Vai atrás de uma companhia que tem um benefício fiscal meio difícil de explicar. Agora até teve essa MP para olhar a contribuição no exterior, para compensar o que havia sido feito para o imposto de renda aqui doméstico. Não são necessariamente aumentos de carga tributária enquanto aumento de alíquota, novos impostos, nada disso, mas, sem dúvida nenhuma, um certo aperto de arrecadação indispensável, tá certo? E vamos dizer assim, sem muita alternativa, tá? Porque todo mundo, eu aplaudo, eu também gosto que se corte os gastos, me diz quais, tá? Bom, e o arcabouço entra dentro dessa lógica. O arcabouço, o que ele indica? Ele indica que você tem que ter, no fundo, algum tipo de limite no gasto, algum teto. Talvez não o teto do jeito que era antes, que era um teto muito voluntarista, tá certo? Como o presidente do Banco Central comentou outro dia, ninguém nunca conseguiu fazer as despesas obrigatórias não crescerem. Isso é normal, a gente sabia isso há 6 anos atrás, porque a aposentadoria, a população está ficando mais velha, então, em relação ao total, não é nem em relação ao PIB, em valores constantes, vai aumentar, tem mais gente aposentada. Tem uma opção de despesas que vão crescendo assim, e são direitos, está na lei, alguns estão na Constituição. Tá? Então não adianta você fazer jogo de espelho. E o presidente do Banco Central foi muito direto, o Roberto Campos, nisso. Então, agora, você não pode continuar aumentando os impostos se a economia não crescer, porque aí você vai acabar, como é que se diz, asfixiando a economia. Então é fundamental que a economia cresça. Qual é o fermento para a economia crescer? É complexo. Aí entra a própria discussão da taxa de juros. Eu acho que, num primeiro momento, houve talvez uma certa precipitação, porque a economia brasileira não ia cair numa queda livre. Tá? Eu acho que parte da preocupação do governo, no começo do ano, é que, de repente a economia vai despencar. Não, a economia não vai despencar até porque o setor externo continua muito forte. E isso segura a economia. Tá? Mas, no médio prazo, quanto é que você vai crescer esse ano? 1%? E no ano que vem você vai crescer outro 1,5%? Se você ficar crescendo 1 ou 1,5%, não há arcabouço que resolva. Então a gente tem que encontrar caminhos para o crescimento. Basta diminuir a taxa de juros? Não. Está cheio de país que a taxa de juros é negativa e a inflação dispara. Tá certo? E alguns têm citado, tem Turquia, tem Argentina, está cheio de país. Então, assim, a gente tem que levar a taxa de juros para ser negativa, não vai resolver, só vai piorar. Ela precisa estar no nível que está atualmente? A discutir, tá certo? Existem indicações que se ela cair um pouco e o mercado põe quedas significativas, que a inflação não vai disparar. A inflação é uma preocupação muito importante, mas ela, assim como nos Estados Unidos, aqui ela está se comportando bem. Ela está se comportando bem em que sentido? Do mesmo jeito que nos Estados Unidos. De um lado, o preço dos alimentos está ajudando. O IPA, que é aquele preço atacado, está em deflação, tá certo? Inflação negativa há vários meses. O preço do metal, que vai aí nas coisas que a gente, no carro, nisso, naquilo outro, ele também está caindo.
O preço do petróleo, como eu falei, está mais ou menos confortável. Então, esses preços, tanto os commodities quanto os produtos que você faz com essas commodities, estão caindo. Aí a preocupação é o salário. E a boa notícia é que o salário também está caindo. O aumento trimestral anualizado das pessoas com carteira assinada no último trimestre foi abaixo de 3%. Tá certo? Então, as notícias, o custo unitário de trabalho desse primeiro trimestre vai ser negativo. Ele vai diminuir. Tá certo? Então, isso significa que os ingredientes para você ter a queda de inflação continuar, até um pouquinho acelerar, estão aí. Aliás, neste ano, se não fosse a necessidade de você botar os impostos da gasolina, da energia elétrica de volta, né, porque foi cortado no ano passado, teve prós e contras naquilo, hoje a inflação já estaria dentro da banda, tá certo? O Banco Central estaria cumprindo sua obrigação, ele está com um pouquinho mais de dificuldade porque tem alguns impostos que tiveram que voltar, até pela razão fiscal, né? Então, hoje a inflação, a gente está prevendo a inflação 5,8%. Mas se não fosse a volta dos impostos na gasolina, na eletricidade, etc., você estaria com uma inflação, na verdade, de 4,7%, que é abaixo, ou estaria até abaixo de 4,7%, estaria bem no 4,5%. Aliás, 4,7% é a banda desse ano, 3,25% mais 1,5%, tá? Seria 4,75%. A gente estaria dentro da banda, assim, me raspando, mas estaria dentro da banda, né? Este ano, muito além do que se podia imaginar. Tá? E o ano que vem, o Banco Central está com uma preocupação legítima. A preocupação dele é o seguinte: o centro da meta, ou a meta, o centro da banda, é 3. Tá? Ele quer chegar a 3. Pô, é bom ele chegar a 3. E ele está preocupado, essa questão toda da taxa de juros, é porque ele hoje, quando ele olha e põe lá o modelo dele, ele está na casa de um 3,6, 3,8, por aí. Tá certo? A banda vai até 4,5 o ano que vem. Então ele está muito seguro, ele tem mais ou menos, a gente acho que discutiu isso na vez passada, 70% de chance. 75% ou 80% de chance de cumprir a meta. Estava em 26%, agora deve estar até abaixo de 26% da inflação ficar além da meta. Então, assim, é uma combinação de fatores que eu acho que vai criando um quadro muito confortável para o Banco Central baixar os juros. Inclusive, no comunicado de maio, ele fez uma série de considerações, mas, no fundo, o mercado, apesar de achar que ele tornou um pouco difícil você ter uma queda já em junho, que era um pouco a expectativa, anteriormente estava precificada, ele achou o que ele chama assim um comunicado brando. O pessoal gosta de usar a palavra em inglês assim, dovish, quer dizer, pombinha, né? Mansinho e tal. Mas a curva caiu. Depois da decisão do Copom, a curva, mais para frente, curva de juros, caiu, inclusive de começo de 24, ou seja, eu continuo achando que até o final desse ano vai ter uma queda, provavelmente entre 1,5% e 2% na Selic, e que vai continuar ao longo do ano que vem. É óbvio que cada mês e meio que passa, isso significa um crescimento mais baixo para o ano que vem. 0,2%, 0,3%, 0,2% abaixo para o ano que vem. Mas, enfim, eu acho que, apesar do ruído, felizmente, a batalha está ganha. A expectativa é que a inflação continue caindo, a não ser que haja uma grande turbulência no mundo, tá certo? O que vai abrir um espaço muito confortável para o Banco Central baixar os juros. A outra preocupação que ele tem, que é a preocupação fiscal, aí você tem que olhar os dois lados. Essa preocupação é uma preocupação de natureza, vamos dizer assim, de demanda. Hoje a demanda não está muito grande, o Brasil não está com excesso de demanda, tá? Então isso ajuda o Banco Central. A outra seria um problema de solvência, de sustentabilidade das contas, que pode afetar o câmbio, aí com isso afetar a inflação. O câmbio está robusto, né? Passa uma semana, passa outra, explode uma coisa, prendem um, soltam outro e tal. O câmbio está ali, perto de 5, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas muito confortável ali. Então, isso também é uma situação que dá muita tranquilidade
porque os riscos que poderia haver, ele está superando. E provavelmente até o final do mês, se houver aí a votação do arcabouço, talvez até um pouquinho mais apertado, que a Câmara lá dê mais um pequeno aperto, eu acho que se cria uma situação favorável ao Brasil. Não quer dizer que todos os problemas estejam resolvidos, continua tendo uma porção de desafios. Mas a gente vive um quadro em que o setor externo continua favorável, as nossas exportações continuam indo bem, tá certo? Os preços ainda estão a nosso favor, chamados termos de troca, estão a nosso favor. Com isso, a inflação continua caindo, inclusive a inflação de salários, tá certo? O governo tem mostrado um compromisso bastante sério de enfrentar uma situação muito complicada com a história dos gastos e tem feito esse esforço aí de arrecadação para a dívida também cair. Mas o sucesso vai vir se a gente conseguir crescer. E crescer exige mais do que baixar os juros. Exige uma série de outros fatores que eu acho que, vencidas essa primeira questão aí de botar o fiscal de pé, tem que ser endereçada. E aí, só para a gente concluir, a gente já falou algumas vezes que um dos primeiros e mais importantes passos para ajudar o crescimento é a reforma tributária do imposto do consumo. Tá certo? Que aí há uma convicção de que só ela já podia adicionar 0,5% à taxa de crescimento do PIB, que seria extraordinário. Se a isso você der algumas orientações em relação a investimento na indústria automobilística, tudo que tem a ver com a transição energética, isso não quer dizer subsídio, não, é realmente dar um pouquinho de confiança para as pessoas, você pode chegar a essa taxa de crescimento, 2,5%, que é a taxa de crescimento que dentro do arcabouço, se você olhar lá as equações e tal do arcabouço, você vê que é o que garante a integridade das contas públicas e da dívida pública para os próximos anos do Brasil. É um cenário com muito, usando aqui o anglicismo, muito upside, mas não isento de riscos. O que facilita muito as tuas alocações de investimento. O que você vai perguntar para ele? Exatamente, né? Dada essa dinâmica toda que o Levi colocou aqui nessa nossa mesa invisível aqui, Santinho, como é que ficam as alocações olhando aqui para o Brasil? A gente sempre tenta se lembrar que é Brasil e não é Suíça, né? Sim. Então, por mais que muitas vezes a gente veja muito upside em algumas coisas, a gente sempre tem muito cuidado na hora de montar as alocações. E é o que a gente tem feito agora e sempre faz, né? Começando na parcela de renda fixa, por mais paradoxal que possa parecer, né, com expectativa de inflação cedendo, a inflação já está cedendo, como o Joaquim comentou, e vai ceder mais, o que a gente mais gosta são os títulos indexados à inflação, juro real. Mas não aquele curtinho. O curtinho com a inflação cedendo, você vai apanhar do CDI. A gente gosta ali mais entre 5 e 10 anos, porque pega ali um título do Tesouro que paga mais ou menos 6%, por ali, indo tudo para o caminho que o Levi acabou de colocar, esse juro não deveria ser 6, ele deveria ser mais baixo. Então essa queda de taxa de juros de 5 e 10 anos dos títulos, ele gera uma valorização do título. Né? Então é isso que a gente está vendo. Né? Aproveitar que os juros estão altos, né, historicamente falando, e o caminho que o governo está traçando parece estar minimamente razoável, então a gente acha razoável travar essas taxas de juros. E por que a gente gosta bastante de juro real, indexado à inflação? Porque a gente pesa muito o risco-retorno das coisas. No cenário positivo, as taxas cedem e ganham dinheiro. No cenário negativo, que eventualmente o governo não consegue controlar bem as contas públicas, a inflação não cede e acelera, aí a inflação te ajuda a proteger no médio e longo prazo. Né? Essa indexação à inflação ajuda a proteger o portfólio. Uma alocação pré-fixada provavelmente vai ganhar mais dinheiro num ciclo de corte do Banco Central. A gente gosta também de pré-fixado, mas o pré-fixado a gente vai um pouquinho mais curto, né? 2, 3 anos, e uma alocação menor do que aquela que a gente faz em juro real. CDI a gente tem um pouquinho também, mas esperando ali dinheiro disponível para aumentar risco quando o cenário de fato começar a limpar um pouco mais,
sair um pouco dos ruídos que ainda tem lá fora, o cenário ficar um pouco mais claro para aumentar a posição de bolsa. Bolsa, quando a gente olha para preço, parece muito barato, né? Agora, vai continuar barato até quando, né? Tem alguns fatores, né, que podem fazer esse valor destravar e a bolsa subir, né? E você conseguir ver esse upside realizado, né? O primeiro, ciclo de corte de juros do Banco Central, que parece que vai acontecer no segundo semestre, né? Então, tem que ter bolsa até por causa disso. Assim, através de fundos long bias que vão proteger de volatilidades de mercado, de desafios novos que vão aparecer, ou então operações estruturadas com proteção de capital. Então esse é um fator que pode fazer a bolsa subir, né? Deixar de ficar barata e normalizar, a queda de juros. Um outro, aprovação do fiscal de uma forma boa, né? E o que precisa, né, tem uma situação meio que sine qua non para o mercado andar, se essas coisas positivas acontecerem no Brasil, é você não ter uma crise externa, né? Então, não tendo uma crise externa e as coisas aqui no Brasil andando do jeito que a gente está vendo, a bolsa deve ter algum upside olhando para frente. Então, a gente gosta de bolsa, mas de uma forma bem defensiva. E olhando para essa parte do externo, a gente entende que assim, se tiver um problema, de novo, vindo da parte internacional, alguma nova crise, pode ser uma crise bancária nos Estados Unidos, por exemplo, né, que bate na madeira, né? Um dos jeitos de proteger portfólio é com dólar, né? O dólar está ali perto de 5, mas se tiver uma grande crise lá fora, o dólar vai subir, né? Então o dólar protege. Então um pouquinho de dólar para aquele cliente que tem um portfólio só de Brasil faz sentido. Ouro também. Em grandes crises, o ouro ajuda a proteger. Então dá para montar ali uma operação estruturada, também com o principal protegido, e ter uma composição de portfólio que permite atravessar ali as turbulências que sempre vão acontecer, né? Então, geralmente, quando o cenário está mais turbulento, é nesses momentos que é bom ter posição, porque Sim. É onde os preços estão mais atrativos, né? Mas, quando está muito turbulento, também o portfólio oscila muito de preço, né? Então, ter essas proteções ajuda a conseguir navegar esse mar turbulento sem passar muito mal. Maravilha. Gente, excelente papo. Eu gostaria de agradecer a presença do Joaquim Levy e do Rodrigo Santin. Esse papo foi muito enriquecedor e também agradecer a sua audiência. Gente, muito obrigado. Voltem sempre, tá? Esse estúdio está de portas abertas. A gente se vê no próximo mês, né? Para falar de Safra Report novamente. Com certeza. Um prazer. Bom. Valeu, turma. A gente se vê no próximo programa. Até lá.